Entre os estudos epidemiológicos, os ensaios clínicos são considerados o padrão de ouro para a geração de evidências em saúde. No entanto, a qualidade desses estudos pode variar amplamente. Neste vídeo, vamos revisar as principais características dos ensaios clínicos e, especialmente, vamos ver quais são os principais aspectos a avaliar para determinar a validade dos ensaios clínicos e a utilidade dos seus resultados. Então vamos lá, gente. Bom, uma coisa que devo advertir em relação aos ensaios clínicos é que, embora em epidemiologia consideramos que são experimentos controlados, o nível de controle das condições é bem menor do que o observado em outras ciências, como a física, a química, onde são controladas todas as condições, até questões de temperatura, de situação de movimento, etc, etc, né? Os ensaios clínicos são considerados realmente um tipo especial de estudos de coorte, nos quais é factível que o pesquisador consiga definir alguns aspectos como os critérios de seleção, os grupos de tratamento, a natureza das intervenções que vão ser aplicadas nos pacientes e a alocação dessas intervenções. Tudo isto com o objetivo de poder fazer comparações imparciais em relação ao desfecho de interesse segundo níveis de tratamento. Os ensaios clínicos são utilizados para avaliar a segurança e a eficácia de intervenções para tratar e prevenir problemas de saúde de qualquer natureza. Isso inclui os efeitos farmacológicos de novos medicamentos, por exemplo, avaliar a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, os ensaios clínicos permitem avaliar todos estes efeitos, incluindo aqueles esperados e positivos, e também as reações adversas. Aqui temos um esquema do que seria um ensaio clínico, que tem uma estrutura similar a um estudo de coorte, onde temos uma população-alvo, uma amostra a qual temos acesso, e nessa amostra que aceita participar no estudo, é alocada pelo menos uma intervenção, tendo como mínimo dois grupos. Um experimental que recebe a terapia que está sendo avaliada e um de referência que deve receber o tratamento padrão, quer dizer, aquele que seja o melhor disponível para tratar o paciente segundo a doença que tiver, né? Aí os dois grupos devem ser acompanhados prospectivamente para avaliar a ocorrência de eventos ou mudanças em medidas de interesse em saúde. Por exemplo, se estamos avaliando um medicamento para controlar a pressão arterial, pode ser que a avaliação prospectiva envolva a mudança média da pressão arterial, por exemplo. Mas, com mais frequência, a gente avalia incidência de eventos dicotômicos, como morte, aparição de uma doença, hospitalizações, etc. Bom, e quais são as características que fazem tão interessantes os ensaios clínicos para avaliar o efeito, para estimar o efeito de uma intervenção sobre um desfecho? A principal é que os pesquisadores atribuem a exposição de forma aleatória. Isso permite evitar que fatores que influenciem o pronóstico afetem também a alocação da intervenção, evitando dessa forma fenômenos de confusão. Outra característica é que são prospectivos, então a gente pode ter uma certeza de que a exposição precede o efeito. Podem ter várias avaliações, pelo que a gente pode observar o efeito a longo prazo. E outra característica interessante é que os ensaios clínicos não têm critério de seleção relacionados com exposições ou desfechos. Os ensaios clínicos selecionam a população alvo para uma intervenção
que seriam também a população para a qual seriam extrapoladas as conclusões e que seriam beneficiários posteriormente da intervenção. Os ensaios clínicos permitem avaliar uma ampla variedade de intervenções, desde medicamentos, intervenções cirúrgicas, medidas preventivas como vacinas, antibióticos profilácticos, programas educacionais, intervenções no regime dietético, entre outras. Além disso, permitem avaliar os efeitos dessas intervenções em uma ampla variedade de desfechos. Entre esses desfechos, podemos incluir determinações bioquímicas como a glicemia, enzimas que são indicadores de lesão de órgãos, medições fisiológicas como pressão arterial, frequência cardíaca, resultados microbiológicos como a negativização de culturas que é importante em doenças infecciosas como infecções urinárias, como tuberculose, onde pode ser um indicador interessante de resposta ao tratamento. Também outros indicadores como medida de funcionalidade, escalas de progressão da doença, tempo de sobrevivência, entre outros. Outra característica muito importante dos ensaios clínicos é a possibilidade de escolher um controle adequado para comparar o grupo de intervenção. Esta característica é talvez o conceito filosófico mais importante dos estudos comparativos. E praticamente o que separa a medicina baseada em experiências da medicina baseada em evidências. Então, se uma pessoa fala, olha, tem um grupo de pacientes tratados com um medicamento e 90% melhoraram, né? Então, aí a gente tem que saber que esse resultado de melhoria, 90% das pessoas, pode ser devido a qualquer das seguintes razões. A melhora espontânea, quer dizer que a doença segue seu curso natural. Pode haver respostas inespecíficas do tratamento, como o efeito placebo, como o efeito da observação, porque tem estudos que sugerem que o fato de você observar, acompanhar um paciente já pode afetar de alguma forma o prognóstico. E pode ser também o resultado do efeito direto do medicamento. Nesta figura, representamos o que seria a somatória de efeitos. Vamos supor que essas barras representam a proporção de pessoas que melhoram durante o segmento. Aqui temos uma situação hipotética na direita, onde um grupo recebe um tratamento e tem uma proporção de pessoas que melhoram. Essa proporção pode ser a somatória de efeitos relacionados com o curso natural da doença. Muitas pessoas podem melhorar sem tratamento. O efeito da observação, que é conhecido como Hawthorne, o efeito placebo, que é uma coisa descrita, né? E, finalmente, o efeito específico do tratamento, que pode ser maior ou menor, dependendo do tratamento e dependendo da doença, né? Aqui, neste exemplo hipotético, estamos assumindo que existem todos estes efeitos em um grupo de pacientes tratados. Mas isso pode variar dependendo da doença e dependendo da intervenção. Pode ter doenças onde ninguém melhora se não tiver tratamento. Pode haver doenças e situações onde não existe um efeito relacionado com a observação, nem um efeito placebo. E pode ter muito tratamento que não tem utilidade, quer dizer que não tem um efeito específico. Mas, assumindo que existem todos esses efeitos, a gente tem que saber que, dependendo com que a gente comparar a frequência do desfecho, por exemplo, a gente vai ter um resultado incluindo um ou mais desses efeitos. Se a gente comparar a coluna da direita com aquela do extremo esquerdo, a gente vai obter uma diferença, mas a gente não vai saber quanto dessa diferença é pelo efeito Hawthorne, né? Pelo efeito da observação, pelo efeito placebo ou pelo efeito do tratamento específico. Se a gente comparar com um grupo que está sendo observado, mas que não recebe nenhum placebo,
Então, a gente não vai saber que tanto tratamento específico, que tanto é placebo, né? Então, o ideal, em muitas circunstâncias, é comparar com um grupo placebo. Eu quero deixar claro que em muitos casos e para muitos efeitos, para muitos desfechos, o placebo não tem um efeito importante, clinicamente importante, nem observação, né? Quer dizer, nem sempre tem que ser controlado com placebo. Então, com estas considerações e conhecendo as características da doença e da intervenção, a equipe de pesquisa pode escolher como deve ser esse grupo controle. Se espera que seja um grupo que receba uma intervenção, a melhor intervenção que sirva como contraste para avaliar a utilidade relativa da terapia experimental. Eticamente, devem receber o tratamento padrão, ou seja, a melhor alternativa terapêutica vigente no momento da concepção do ensaio clínico. Só no caso de não houver um tratamento padrão, estaria justificado o uso de placebo. Logicamente, tanto o grupo experimental como o controle devem estar recebendo todas as intervenções que normalmente eles recebem ou deveriam receber, dadas suas condições clínicas. Então, para comparar os efeitos, a gente pode utilizar medidas absolutas, medidas relativas. Eu já falei sobre esse tipo de medidas em outros vídeos, né? Mas lembrando rapidamente, assumindo que o tratamento gera uma diminuição da incidência de um desfecho indesejável, a diferença de risco se conhece como redução absoluta do risco. Como vemos neste exemplo, onde um grupo vacinado tem uma incidência um pouco mais de 2% e um grupo placebo tem uma incidência de mais de 7%, teríamos uma redução absoluta do risco de 5,5%. Essa medida absoluta de efeito, com frequência, se transforma ao número necessário a tratar, que é o inverso dessa redução absoluta do risco e conhecida como NNT. Se refere ao número de pessoas que precisariam ser tratadas para beneficiar uma delas, para prevenir que uma delas desenvolva o desfecho. Bom, a gente também tem o risco relativo, que é simplesmente uma razão entre as incidências do desfecho. A gente espera, logicamente, que essa razão seja inferior a 1, né? Inferior à unidade. Aqui no mesmo exemplo mencionado, a razão entre as incidências daria 0,28 e a forma como a gente interpreta esse risco relativo em um ensaio clínico costuma ser com a redução do risco relativo, que se calcula como 1 menos o risco relativo. Aqui nesse caso seria 0,72, quer dizer 72%. Como que interpretamos isto? Como que a intervenção, nesse caso uma vacina, esteve associada com uma redução de 72% no risco do desfecho da doença, comparado, logicamente, com o risco de base observado na população que não recebeu tratamento, ou que recebeu placebo, ou que recebeu o tratamento de referência até o momento. Bom, mas uma coisa muito importante é que tão válidos são esses resultados? Que coisas devemos avaliar? Que características do ensaio clínico precisamos avaliar para estabelecer se podemos confiar nesses resultados? Bom, então os ensaios clínicos têm características muito interessantes para estimar o efeito de intervenções sobre desfechos em saúde. Mas, enquanto à validade, quais aspectos devemos avaliar quando revisamos um ensaio clínico? Lembremos que validade consiste na ausência ou minimização dos vieses que poderiam distorcer uma estimativa. Isso inclui vieses de seleção, de informação e fenômenos de confusão. Como aspectos básicos temos a alocação aleatória, o seguimento completo de todos os pacientes, o princípio de análise por intenção de tratar, e como aspectos que, dependendo do contexto, podemos considerar como secundários, teríamos
o cegamento ou mascaramento, que os grupos a serem comparados sejam similares nas características de linha de base, que fora do experimento todas as demais intervenções sejam similares entre os grupos, e quando seja utilizado um desfecho intermediário que esteja razoavelmente relacionado com o desfecho que quer ser prevenido. A alocação aleatória tende a assegurar uma distribuição equilibrada de todas as variáveis entre os grupos de intervenção. Isto inclui todos aqueles determinantes do pronóstico. Em outras palavras, esperaríamos que através da alocação aleatória e com um importante número de participantes, os grupos de intervenção fiquem equilibrados em relação aos potenciais desfechos que poderiam desenvolver durante o segmento. De forma que qualquer mudança nesses desfechos que serão medidos será atribuível apenas à intervenção. Outro aspecto importante é o seguimento completo de todos os pacientes. Todos aqueles incluídos e randomizados devem ser considerados até o final, devem ser monitorados e levados em conta para análise no final do estudo. Se isso não for feito, os sujeitos que concluírem o estudo poderiam ser diferentes daqueles que não terminaram. E isso poderia distorcer as associações. Por exemplo, imaginem que um grupo tratado tenha mais perdas do que outro e entre as perdas existam mortes, um número importante de mortes. Ou mesmo tendo a mesma quantidade de perdas ou a mesma proporção de perdas, as perdas de um grupo tenham mais desfechos negativos do que o outro. Então, essa perda de informação enviesaria as estimações de efeito. Por isso é muito importante que os ensaios clínicos registrem as perdas e tentem averiguar as causas. Isso permitiria fazer algumas análises posteriormente para explorar as possíveis consequências dessas perdas. Outro aspecto básico importantíssimo é a análise por intenção de tratar. Muitas vezes os pesquisadores podem estar tentados a excluir indivíduos que não tomaram os medicamentos ou a intervenção do jeito que tinha sido previsto no protocolo. Seja porque não aceitaram o tratamento, ou não seguiram o esquema completo, ou tiveram alguma falha no protocolo da intervenção. O problema disso é que muitas vezes essas falhas no protocolo ou essa baixa adesão ao tratamento pode estar relacionada com o pronóstico. E se excluirmos esses pacientes que não concluíram o tratamento do jeito que tínhamos previsto, poderíamos enviesar as estimativas de efeito. Então, a análise por intenção de tratar consiste em incluir e analisar os sujeitos no grupo que foram alocados de forma aleatória, independente de se terminaram ou não o esquema de tratamento. Então, se fala que uma vez randomizado, sempre analisado como tal. Isto previne o viés decorrente da exclusão de participantes após randomização e dá uma melhor ideia da efetividade de uma intervenção, o que seria, em outras palavras, o efeito no mundo real. Quer dizer, na prática, a gente vai oferecer um tratamento e nem sempre vamos ter certeza que os pacientes vão concluir perfeitamente o esquema de tratamento, né? Então, a análise por intenção de tratar permite avaliar se o fato de oferecer um tratamento já vai gerar um benefício numa população. Outros aspectos que são considerados secundários, mas dependendo da situação, podem ter muita importância, incluem o mascaramento ou cegamento, né? Que é uma tentativa de evitar que tanto o participante como o pesquisador saibam em qual grupo de tratamento foi alocado esse participante. Isso para evitar que expectativas em relação ao tratamento interfiram na avaliação dos desfechos.
A melhor técnica é o duplo cego, quer dizer que nem o paciente, nem o avaliador ou pesquisador médico saibam onde é que está o paciente, em qual grupo ficou alocado o paciente. Então, a vantagem disso é que pode diminuir o risco de que aspectos subjetivos, seja do paciente ou do avaliador, interfiram na avaliação, na medição do desfecho. Isto pode ser importante quando o desfecho envolve avaliações subjetivas como sensação de bem-estar, qualidade de vida, ou algumas escalas de dor, né, que podem ser afetadas por impressões dos pacientes em relação ao tratamento que estão recebendo, né? A desvantagem é que muitas vezes são inviáveis quando a intervenção não pode ser escondida nem do paciente nem do médico, né? Por exemplo, intervenções cirúrgicas dificilmente podem ser escondidas, né? Ou medicamentos que geram muitas reações ou efeitos adversos, que têm um sabor muito particular. Então, nessas situações é difícil. Mas também, muitas vezes, não é um aspecto importante na pesquisa, quando a gente está avaliando desfechos muito fortes, menos suscetíveis da subjetividade, né? Como eventos fatais, né? Óbitos, infartos, eventos medidos através de avaliações de laboratório, avaliações microbiológicas, etc. Então, tem muitos desfechos que não seriam afetados pela subjetividade, nos quais o cego ou o duplo cego não seria tão importante. Outro aspecto esperável e desejável no início do segmento, né, após a randomização, é que os pacientes sejam similares, semelhantes em relação a todas as variáveis, a todas as características. No entanto, o importante, como já mencionei, é que sejam semelhantes em relação aos fatores que afetam o pronóstico. Então, por colocar um exemplo, não é tão importante se em um grupo ficarão mais Marias do que no outro, ou mais Josés, né? Não, algumas variáveis não são importantes, não vão afetar o pronóstico, mas outras sim podem ser importantes. A idade geralmente está relacionada com os desfechos, né? Ou a gravidade da doença, né? Etc. Então, a comparabilidade é importante, mas a gente assume que aumentando os tamanhos de amostra, o número de participantes, cada vez os pacientes vão ser mais comparáveis em relação aos desfechos potenciais de cada um dos grupos que está sendo avaliado. Agora, uma coisa que deve ser assegurada ou procurada por parte da equipe de pesquisa é que os grupos se mantenham comparáveis em relação às intervenções, às avaliações e a todos os cuidados que devem receber dependendo da sua condição. Isto, logicamente, é algo bem importante e, no contexto do ensaio clínico, geralmente é estabelecido como parte dos protocolos de seguimento. Outro aspecto importante tem a ver com o desfecho que a gente vai considerar no estudo. Muitas vezes não dá para avaliar o desfecho que realmente queremos prevenir. Por exemplo, nas vacinas contra HPV, o desfecho que quer ser prevenido é o câncer, né? O câncer de colo uterino. Mas esperar a ter um número de eventos suficiente para prevenir pode demorar muito a avaliação de um resultado, né?
Então, muitas vezes utilizam desfechos intermediários que são reconhecidos como um reflexo da fisiopatologia que leva a esse desfecho de interesse. Então, devem estar relacionados de forma consistente, forte e independente com o desfecho clínico. Este é um exemplo interessante onde foi utilizado um desfecho intermediário que foi na avaliação da vacina contra HPV, onde um grupo de adolescentes foi vacinada contra este vírus e o desfecho foram lesões não malignas, né, na região anogenital. E com estes resultados que mostraram que a vacina tem uma redução importante na incidência destas lesões, se estabeleceu ou se concluiu que a vacina ia prevenir outras lesões, incluindo câncer relacionado com este vírus. Então, neste caso, o desfecho foi algo intermediário, mas que razoavelmente representava o desfecho-alvo. Então, esses fatores são considerados como aspectos para avaliar a validade interna. Mas existe também o que se conhece como validade externa, que é a capacidade de generalização dos achados a toda a população passível de receber a intervenção estudada. Isto envolve vários aspectos como variações dos pacientes, variações etnoculturais, a gravidade da doença, considerações de custo-benefício, risco, infraestrutura, entre outras. Quer dizer, muitas vezes, em alguns estudos, mostra algum benefício de uma intervenção. No entanto, nem sempre vai servir para todas as populações e os médicos devem avaliar que tanto essa intervenção é aplicável a seus pacientes. Se tem as mesmas características, se tem a opção de receber os cuidados complementares que a intervenção demanda, se existe acesso realmente à intervenção para manter pelo tempo necessário para ter um efeito razoável, etc. Bom, agora vamos a um exemplo prático. Se quisermos saber sobre a utilidade de uma intervenção, primeiro temos que ter clara a pergunta de pesquisa para poder fazer buscas das melhores evidências disponíveis. Se acharmos um ensaio clínico, devemos verificar se o trabalho corresponde à nossa pergunta. Depois disso, podemos revisar se o trabalho relata todas as informações necessárias para poder avaliar criticamente o estudo. E a partir disso, podemos determinar a validade do ensaio clínico e apreciar os resultados e assim saber se os resultados são favoráveis e, em última instância, determinar se a intervenção é aplicável aos nossos pacientes, no nosso contexto, e assim responder à pergunta inicial. Aqui temos um exemplo, um ensaio clínico que avaliou o medicamento canaglifosina no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 e nefropatia sobre o risco de desfechos renais. Este é um estudo publicado em 2019. Lógico que uma das primeiras coisas que faríamos seria avaliar se o estudo responde a nossa pergunta de pesquisa. Então, este estudo seria interessante se estivéssemos procurando alternativas terapêuticas para pacientes com esta doença, com algumas condições específicas que, no caso desse ensaio clínico, estão descritas aqui na seção de métodos. São pacientes com diabetes tipo 2, com hemoglobina glicada entre alguns valores específicos, que têm algum nível de doença renal crônica. O estudo avaliou este medicamento que tem uma
propriedade de diminuir os níveis de glucosa nestes pacientes, já foi demonstrado, e parece que é um medicamento seguro. O estudo está muito bem relatado. Se você aplicar algum checklist como o CONSORT, você vai ver que o estudo apresenta todas as informações necessárias para ter uma boa ideia da validade e poder chegar a conclusões em relação com os resultados, né? Agora, uma coisa é ter todas as informações, outra coisa é que o estudo seja válido. Então, considerando os aspectos básicos e secundários de validade, observamos que este é um estudo randomizado e, nesse sentido, descreve como foram alocadas as intervenções em uma relação 1 a 1. Além disso, informam um detalhe que é importante, que eles aplicam uma estratégia de blocos permutados alocados randomicamente, que é uma estratégia para ter certeza que alguns subgrupos que podem estar tendo uma evolução diferente vão ficar bem distribuídos ou distribuídos de forma similar entre os grupos de tratamento. Outro aspecto importante é que nesse trabalho analisaram as populações segundo a intenção de tratamento e dessa forma compararam a evolução e os desfechos primários e secundários, né? Adicionalmente, no material suplementar, eles fazem uma descrição bem detalhada dos pacientes, dos processos de inclusão e seguimento. E algo que chama a atenção é que tiveram pouquíssimas perdas, né? Eles incluíram mais de 4.400 pacientes que foram randomizados. Alguns deles não continuaram todo o tratamento, mas mesmo assim mantiveram para análise de intenção de tratar. E no final, apenas em relação a desfecho de mortalidade, por exemplo, tiveram pouquíssimas perdas, né? Então, praticamente todos, né? Mais de 99,8% dos pacientes tiveram um segmento completo. Voltando aos aspectos de validade que avaliamos quando revisamos um artigo, podemos concluir que houve uma alocação aleatória, está bem descrita, um segmento completo dos pacientes, né, a grande maioria. As poucas perdas realmente não explicariam as diferenças que poderiam encontrar no estudo. E houve uma análise por intenção de tratar, então pelo menos já com isso sabemos que o estudo cumpre com os aspectos básicos de validade. Outros aspectos interessantes desse trabalho incluem que foi um estudo duplo cego, né, no qual os pacientes continuarão com as terapias recomendadas pelos guias, né, pelas orientações locais de tratamento. Então, podemos assumir que fora da intervenção que está sendo avaliada, todos os demais aspectos do atendimento e avaliação de pacientes foi similar entre os grupos. Além disso, quando os pesquisadores apresentam os resultados, na primeira tabela podemos observar que os grupos de pacientes, que incluem mais de aproximadamente 2.200 em cada grupo, foram bastante similares em relação a diversas variáveis que eventualmente poderiam afetar o pronóstico, como idade, antecedentes de tabagismo, hipertensão, falha cardíaca, etc. Então, os grupos são muito parecidos em relação a variáveis importantes. Um outro aspecto é em relação ao desfecho, né? Será que o desfecho representa razoavelmente um propósito de uma intervenção? Então, a gente vê que o desfecho primário foi um desfecho composto que envolvia, bem seja, uma situação de doença renal terminal, né, descrita segundo uns critérios bem reconhecidos, ou morte de causa renal ou cardiovascular.
Então, são desfechos clinicamente importantes que, portanto, representariam um alvo a ser prevenido, né, com uma intervenção. Então, voltando aos outros aspectos de validade, confirmamos então que um estudo cego, né, duplo cego, que os grupos são semelhantes no início do estudo, que os tratamentos foram iguais para todos os grupos e que o desfecho que foi escolhido razoavelmente representa um objetivo, né, um evento a ser reduzido através de intervenções. Então, nesse sentido, este é um trabalho que, primeiro, está bem descrito e apresenta, desde meu ponto de vista, todos os aspectos básicos e secundários para considerar que os resultados são válidos. Bom, agora vem a pergunta, mas quais são esses resultados, né? Então, nesse trabalho, fazendo uma ótima descrição de uma grande quantidade de desfechos, incluindo o desfecho primário e outros secundários que também são interessantes, como morte de origem cardiovascular, falha cardíaca que leva à hospitalização, morte por todas as causas, etc. É interessante que, utilizando diversas medidas de associação, se observa uma redução do risco de todos esses eventos, alguns com intervalos de confiança mais ou menos precisos, né? Mas em geral se observa uma consistência. Aqui neste caso utilizaram um hazard ratio, né? Que é uma medida que resume uma função de sobrevida, né? É uma forma de resumir uma série de riscos relativos instantâneos. Aqui nesta figura, eles apresentam como se vai acumulando o risco do evento no grupo placebo e no grupo tratado ao longo do tempo, né? Então, você vê que é bem consistente. Existe um maior risco no grupo placebo, um menor risco no grupo tratado com este medicamento. E precocemente se observa essa separação dessas curvas, né? E isso acontece algo similar com outros desfechos, como mortalidade. Os autores apresentam detalhadamente a quantidade de eventos que se apresentam em cada um dos grupos, de forma que podemos calcular outras medidas, até mais fácil de interpretar do que o hazard ratio. Podemos utilizar estes valores, trazer aqui nesta tabela de contingência para calcular incidências. Vemos que o grupo tratado com este medicamento tem uma incidência menor. E com isto podemos calcular o risco relativo, lembrando que há razão entre as duas incidências, do grupo tratado e do grupo placebo, ou grupo de referência. E o resultado aqui é 0,72, né? Quer dizer que a incidência no grupo tratado foi 0,72 vezes aquela do grupo placebo, com um intervalo de confiança que não inclui o valor nulo. Então, consideramos que é um efeito significativo. A melhor forma de interpretar isto numa intervenção protetora é com a redução do risco relativo, que é simplesmente 1 menos este risco relativo, que é um valor de 28%. Quer dizer que esta intervenção reduziu em 28% a incidência do desfecho composto. E o intervalo de confiança também não inclui o valor nulo, que neste caso seria 0, né? Também podemos calcular as chamadas medidas absolutas, como a redução absoluta do risco, que é simplesmente a diferença entre as incidências. Neste caso, daria 4,3%, né? Com um intervalo de confiança que, de novo, não inclui o valor nulo, que também seria 0 neste caso, né? Este 4,3% seria, então, a proporção de pacientes tratados que realmente podemos considerar que foi beneficiada. Então, se tratarmos 100 pacientes, pouco mais, talvez 4 deles, teriam
prevenido, né, ou teria se salvado, né, poupado de desenvolver esse desfecho. E o inverso desse valor é o que se conhece como número necessário a tratar, que é uma medida muito interessante, porque nos informa quantas pessoas eu deveria tratar para esperar prevenir um evento ou para beneficiar uma pessoa. Então, quanto menor for esse valor, melhor, porque é mais eficiente, né, a intervenção. De novo, o intervalo de confiança ficaria entre 16 e 43, né? A estimação puntual seria 23. Neste caso, precisaria tratar 23 pacientes com diabetes tipo 2 e nefropatia para esperar prevenir um caso do desfecho composto, que era, bem seja, doença renal terminal ou morte de origem cardiovascular ou renal. Desta forma, podemos concluir, coincidiendo con los autores do artigo, que neste grupo de pacientes, o tratamento com canaglifosina levou um menor risco de eventos renais e cardiovasculares de interesse durante o tempo de seguimento. De fato, este estudo foi interrompido precocemente depois de uma análise interina, devido a que se observou este benefício dramático e, portanto, não seria ético continuar com o estudo e deixar um grupo sem tratamento. Então, é importante lembrar as vantagens dos ensaios clínicos. Eles podem produzir a evidência mais forte de causa e efeito. Podem ser o único alinhamento possível para responder uma pergunta em relação a se uma intervenção é útil ou não. E algumas vezes é muito mais fácil fazer um ensaio clínico do que esperar a ter muita evidência observacional para responder uma pergunta em relação a uma intervenção. Entre as desvantagens que tem nos ensaios clínicos é que muitas perguntas não podem ser respondidas através de um ensaio clínico, seja por barreiras éticas ou porque os desfechos são muito raros. Também, quando as doenças são muito raras, é difícil incluir um número suficiente de indivíduos para poder fazer comparações poderosas. Outras vezes, algumas intervenções estão muito padronizadas na prática clínica, o que faz que seja muito difícil sequer sugerir fazer uma avaliação no contexto de um ensaio clínico. E, de fato, se se gerasse uma nova evidência, talvez não ia mudar as práticas, porque estão muito generalizadas. Um aspecto importantíssimo dos ensaios clínicos são as questões éticas. Este tipo de estudo só se justifica quando existe uma hipótese clara de que a intervenção vai gerar um benefício na população de estudo. Mas também tem que haver algum nível de incerteza que justifique desenvolver um estudo com estas características e deixar também um grupo de comparação sem a intervenção. Então, considerações éticas importantes incluem a pergunta: será que a questão de pesquisa não foi já respondida? Precisa realmente de um ensaio clínico? Outro aspecto importante é que este tipo de estudos sempre deve ser realizado em voluntários, que devem dar seu consentimento de forma informada, sabendo dos benefícios, dos riscos, de todas as consequências que estão envolvidas no estudo. Não deve haver nenhum tipo de pressão para o participante para participar. Ele deve saber que, se não participar no estudo, ele vai seguir recebendo um tratamento padrão, com a mesma qualidade. O paciente deve manter o direito de se retirar em qualquer momento sem que isto modifique o tratamento dele, ou sem que com isso ele saia prejudicado de alguma forma, né? É importante a confidencialidade, como em todos os estudos epidemiológicos. Quando a gente está avaliando uma nova intervenção e existe outro tratamento, os pacientes devem receber o melhor tratamento disponível.
E uma coisa bem importante é que os pesquisadores devem estar preparados para interromper o ensaio clínico quando já exista alguma diferença importante em relação aos desfechos que leve já a uma conclusão, ou quando eles percebam que o estudo não se justifica porque, por muito que aumentar o tamanho da amostra, não vão encontrar diferenças. Então, muitas vezes esses estudos são interrompidos por futilidade. Bom, gente, espero que tenham gostado deste vídeo. Convido a que assista um outro que gravei recentemente sobre medidas de eficácia em ensaios clínicos aplicado à vacina de Covid. E também vou deixar no final deste vídeo algumas referências sobre aspectos metodológicos deste tipo de estudos. Então, até a próxima, gente.